O Senhor, queridos, você que está nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, você que está nos acompanhando pelo Facebook, você que vai assistir essa mensagem pelo YouTube outros dias, a mesma presença de Deus que está aqui, eu creio que está aí também contigo. Há tanta graça, e onde Ele está se manifestando, tudo que Ele é se manifesta junto. Ele é o que nos liberta, nos cura, nos muda, nos transforma. Ele é o que nos supre, Ele é que nos enche com sabedoria, e tudo aquilo que Ele é se manifesta junto com Ele. E eu sei que Ele está se manifestando aí na sua casa. Há tanta paz, há tanta graça neste lugar, e eu sei que Ele está fluindo por esses canais e alcançando você onde você está. Hoje eu quero falar um pouco, eu acho que eu falei sobre este assunto aqui há uns 5 ou 6 anos atrás. Eu estava meditando e de repente eu lembrei dessa mensagem. Então eu quero repetir algumas coisas, outras não. E se você está conosco há mais tempo, talvez você lembre de algumas coisas. Então Deus vai falar novamente conosco. Nós estamos vivendo dias difíceis e todo mundo sabe disso. Mas pior do que os dias difíceis que estamos vivendo, é que eu tenho visto muitas pessoas que se dizem cristãs, profetizando coisas ruins, liberando palavras más, palavras de desesperança, palavras de derrota. Salomão disse em Provérbios capítulo 6, versículo 2, que nós estamos presos com as palavras da nossa boca. Então nós temos que profetizar coisas boas, mais do que nunca. É ter que se render a essa palavra e declarar a palavra, para cada área da sua vida. Existe uma promessa, e para cada uma das promessas, existe da parte de Deus o sim e o amém. Então está na hora de nós declararmos essa palavra. Lembra de Ezequiel, quando ele chegou naquele lugar que Deus levou ele, no vale de ossos secos? Ossos sequíssimos. Para que servia esses ossos? Para nada. Então Deus disse para este profeta: olha, diga, declare, profetiza. Então nós sabemos que dali, conforme aquele homem foi profetizando, um grande exército foi formado. Ei, declara a palavra, profetiza a palavra, libere palavras boas, não importa as circunstâncias. Nós cremos numa palavra eterna. Eu tenho visto muitas anomalias na igreja nesse tempo, e isso eu já vejo há algum tempo, porque a igreja nos dias de hoje tem se tornado uma igreja de pedintes, e nós, com exceções, mas a igreja hoje, de certa forma, tem associado as bênçãos de Deus a coisas naturais, coisas materiais, coisas que vai satisfazer o seu ego. Então quando Deus não abençoa, quando Deus não age do jeito que nós pensamos, nós retrocedemos, desanimamos, enfraquecemos, apagamos o fogo, permitimos que o fogo dentro de nós se apague, porque nós temos associado o evangelho a coisas pessoais. Ei, o evangelho não é organizações Tabajara, os seus problemas acabaram. Não, querido, nós somos batizados no sofrimento de Cristo. Nós passamos por aflições, mas deixa eu te falar, sobre todas as aflições, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Muitos têm visto o evangelho, o Senhor, como um Papai Noel, né? Como uma bênção a domicílio, como um disque pizza, me dá, me faz, eu quero isso, eu quero aquilo, atende o meu desejo. Sabe, nesses dias, Deus tem ministrado no meu coração, que Ele já ministrou um tempo atrás. A questão, hoje a gente vê muita gente falando coisas erradas, coisas más, e falando, mas eu acredito em Deus, mas eu confio em Deus. Sabe, queridos, confiar em Deus é fácil, Ele é fiel. Então eu tenho entendido que a questão crucial hoje, não é o quanto eu confio em Deus, mas sim o tanto quanto Deus pode confiar em mim. O que faz diferença não é se eu falo que confio em Deus. Confiar em Deus é fácil, Ele é fiel.
Apesar que muitos falam que confia, mas não confia. Mas o que faz diferença é o tanto quanto Deus pode confiar em mim. Eu quero falar de um homem que Deus pôde confiar nele. Jó. Abra comigo em Jó capítulo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia em Jó e deixar aí. Diz assim, eu vou ler 2 versículos. Primeiro capítulo de Jó, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 8. Verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deixa aberto em Jó. Eu quero ler também Lucas 2, 25. Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ore comigo, concorde comigo em oração. Pai querido, em nome de Jesus oramos, pedindo que o Senhor venha desobstruir os canais do conhecimento, da sabedoria e do entendimento. Que o Senhor venha abrir nossos olhos espirituais para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Damos graças a Ti pelo Teu infinito amor. Querido Jesus, a Ti a honra, a glória. Nós Te amamos e Te damos graças por aquele sacrifício, pelo Seu sangue que foi derramado naquela cruz. Nós Te amamos. Muito obrigado pelo Seu amor. E querido Espírito Santo, vem neste lugar, fale conosco, capacita-me a ministrar. Onde tiver alguém ouvindo, vendo essa mensagem, que Tu possas falar ao coração, que só venha destravar as nossas vidas, que só venha reacender o fogo em nós. Em nome de Jesus, aumenta a esperança, aumenta a fé. Fale conosco e capacita-me para ministrar essa palavra. E eu quero desde já adorar a Ti, Trindade Divina. E eu oro, Pai querido, a Ti no bendito nome de Jesus. Amém, queridos. Nós não podemos dizer ao certo a data, quando foi que ocorreu essas coisas com Jó. Alguns dizem que isso aconteceu na época do Pentateuco. Na verdade, nós não podemos dizer ao certo quem escreveu Jó, ou quando foi que ocorreu esses fatos com Jó. Mas o fato é que milhares de anos depois, na época em que Jesus estava para começar aqui o seu ministério, no Evangelho de Lucas, havia um homem chamado Simeão, que tinha a mesma característica espiritual, a mesma firmeza que estava sobre a vida de Jó. E o fato é que de Simeão para cá passaram-se mais ou menos 2020 anos. E a pergunta é: será que nos dias de hoje, em nossa terra, em nosso meio, em nossa igreja, em nosso tempo, em nossa cidade, tem alguém que possa preencher esse texto como se fosse Simeão ou Jó? Gostaria de chamar você para fazer uma atividade aqui. Gostaria de chamar você para fazermos aqui um teste e trazer esse texto de Jó para as nossas vidas. Vamos substituir o verbo havia, que está conjugado aqui no passado, e vamos substituir o verbo, não, vamos substituir como ele está conjugado. Ao invés de conjugá-lo no passado, vamos conjugá-lo no presente. Não havia, mas há. Vamos mudar a terra de Jerusalém, ou a terra de Uz, melhor dizendo, de Jó, por Ribeirão Preto, e vamos mudar até o nome de Jó pelo nosso nome, e vamos ver se nós nos enquadramos nesse texto. Então ficaria assim, trazendo para mim: há um homem em Ribeirão Preto, na terra de Ribeirão Preto, cujo nome é Alfredo, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Será? Será que eu me encaixo nesse texto? Será que você se encaixa nesse texto? Não vamos falar religiosamente, não vamos falar de acordo com aquilo que nós pensamos, mas se nós olharmos o verso 8, o próprio Deus diz isso:
Será que aos olhos de Deus nós somos íntegros, reto, temente a Deus e nos desviamos do mal? Pare e pense nisso. Pare e pense nisso. A mensagem do Evangelho não é só privilégios, querido. A mensagem do Evangelho traz muitas responsabilidades. É muito bom ouvir de bênçãos, ouvir que Deus vai fazer, que Deus está abençoando, e Deus vai fazer mesmo, e Deus já fez mesmo, e Deus continua fazendo mesmo, e Deus tem bênção para nós mesmos. Mas existe uma grande expectativa no coração de Deus daquilo que nós possamos dar para Ele, dentro do plano dEle, do propósito dEle para a nossa vida nessa terra. O livro de Jó não é para ensinar acerca do sofrimento de alguém, pelo contrário, é para mostrar um testemunho de fé, fidelidade e esperança e obediência de um homem que ousou a crer em Deus em toda circunstância. Jó era o homem mais rico do Oriente. Milhares de gados, jumentos, camelos, ovelhas, 7 filhos, 3 filhas, muitos servos, uma família abençoada, estava tudo bem, os negócios prosperando, crescendo, a família muito unida, tanto que nós sabemos que a mulher naquela cultura era um pouco desprezada. Mas nós vemos a unidade da família de Jó, porque quando os filhos faziam festa, chamavam as irmãs para participar, a saúde dessa família perfeita. E nesse meio, e nesse contexto, Jó escolheu ser íntegro, reto, temente a Deus, se desviar do mal. E é nesse contexto bíblico que nós vemos a figura de Satanás, a figura do diabo, que sabendo como Jó era, ele tentou de todas as formas tirar Jó da presença de Deus. Ei, igreja, quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais buscamos a Deus, quanto mais nos rendemos à palavra de Deus, mais o cão é nosso adversário, mais ele tenta nos afastar de Deus, mais ele tenta nos prender, mas ele não vai conseguir. Aliás, com relação ao diabo, existem algumas definições, alguns pensamentos de algumas pessoas acerca do diabo. Então deixa eu fazer um parênteses aqui. Algumas pessoas pensam que o diabo não existe, é folclore. Bom, a Bíblia fala de Satanás tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Então, tem pessoas que pensam que o diabo não existe, e o diabo deita e rola então na sua vida, mata os seus sonhos, mata a sua esperança, seus projetos, mata a sua fé, rouba os melhores anos da vida, o propósito, às vezes a finança, às vezes a força, às vezes a saúde, destrói a família, destrói também a saúde, as emoções, os relacionamentos. Então pessoas começam, aqueles que eram amigos começam a criar confusão. Por quê? Porque o diabo entrou ali no meio. Familiares, ele tenta criar confusão porque o diabo entrou ali no meio. Então ele vem matar, roubar e destruir, e a pessoa não acredita que ele existe. Outro tipo de pessoa tem medo do diabo. Quando fala desse momento, pastor, olha, pula essa mensagem, pula esse tanto. E uma vez, quando eu falei sobre isso, eu dei o exemplo daquilo que aconteceu uma vez no carnaval. É lógico que é uma historinha, né? No Rio de Janeiro. Então, lá perto do lugar de desfile, tinha um cara que se vestiu de diabo, capa vermelha, tridente, rabão, chifre, aquele diabo folclórico, né? E caiu uma tempestade na hora do desfile, e esse cara então foi se refugiar da tempestade, e a hora que ele olha, vê uma igrejinha tendo um culto, e aonde o diabo foi se refugiar? Dentro da igreja. Então o pastor estava pregando, a hora que viu o diabo entrando, saiu correndo pelo fundo. E toda a igreja olhou para trás, viu o diabo entrando e saiu correndo junto com o pastor. Só ficou uma senhorinha, tadinha, que estava na cadeira de roda, não conseguiu fugir. E aquele cidadão, então, vestido de diabo, foi andando, chegou do lado daquela senhorinha, e ela soluçando, olhou para ele e falou: seu diabo, é o seguinte, eu não acredito nada que esse pastor está falando. Eu estou aqui, eu sei, mas não acredito nada que ele está falando. Medo do diabo, as pessoas têm medo, querido. Veja, outros vê o diabo em tudo. Vê o diabo na geladeira, na cama, vê o diabo na maçaneta, no quadro da parede, vê o diabo em tudo quanto é lugar, no filho. Ei, querido, chegou na hora da gente ver Jesus em tudo. Jesus o nosso filho, Jesus a nossa casa, Jesus o nosso chamado, Jesus em todo lugar, Jesus o nosso cônjuge, na nossa casa. E esse é o quarto grupo que existe, que sabe que o diabo existe, mas sabe que maior está em nós. Sabe que o diabo existe, mas sabe que se nós resistirmos a ele, ele vai fugir de nós. Que conhece a palavra e sabe que nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e que somos mais do que vencedores sobre todo o levante do diabo contra a nossa vida.
E esse diabo, ele usou toda a astúcia para tirar Jó da presença de Deus. Ele usou toda a astúcia contra a vida de Jó. A palavra fala que Jó queria tanto relacionamento com Deus, que só de imaginar que os filhos iam fazer uma festa, ele sacrificava e intercedia a favor dos filhos. Então o diabo vai à presença de Deus, e o Senhor diz acerca de Jó, verso 8: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ouça, o verso 1 diz a mesma coisa. Mas alguém falou acerca de Jó que ele era íntegro, reto, temente a Deus, ou se desviava do mal. Talvez o próprio Jó mesmo estava falando dele. Talvez, como dizem alguns, Moisés. Eu não sei quem escreveu Jó, não dá para saber. Mas alguém falou acerca de Jó que ele era íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas o verso 8 não foi ninguém que falou de Jó, foi o próprio Deus. Na terra não tem ninguém igual a Jó. Não existe nenhum ser humano na terra igual a Jó, porque ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus, e ele se desvia de todo mal. Ei, não importa o que as pessoas dizem de você, o que importa é o que Deus sabe de você, da sua integridade, da sua retidão, da sua sinceridade, da sua busca. Quantas histórias tristes nós conhecemos, de pessoas que levam vida dupla, dentro da igreja é uma, em casa é um cavalo, um carrasco. Quantas pessoas que nós conhecemos que se diz cristão, mas vive de aparência. Pessoas que perderam o fogo do Espírito, perderam a alegria de servir, perderam a unção, que retrocederam, que pararam. É só uma casca de cristão, mas não tem a essência mais. Quantas pessoas que se apresentam como espiritual, mas não consegue se relacionar com o seu irmão. Quantas pessoas que vivem de aparência, mas por dentro estão podres, são como sepulcros caiados, cheios de pecado, de orgulho, de contenda, de falta de perdão, de soberba. Quantas pessoas estão assim? Mas Deus, sabendo como Jó era, ele aceitou um desafio do diabo, que dizia que Jó era daquele jeito por causa da riqueza que Deus havia dado a ele. E Deus falou: não, Jó é íntegro. Sabe por quê? Porque ele me ama. Porque ele me ama. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje nós conhecemos o que acontece no reino espiritual. Não conhecemos? Jó não sabia o que acontecia no reino espiritual. Jó não tinha noção do que estava acontecendo no reino espiritual. Então, em outras palavras, o diabo fala assim, numa linguagem bem popular, numa gíria que nós todos podemos conhecer. O diabo falou: quer apostar comigo, Deus? Quer apostar comigo? Eu desafio o Senhor, tira os bens de Jó e vamos ver se ele continua sendo fiel. Tira os bens de Jó e vamos ver se ele continua sendo fiel a ti. E Deus falou para ele, em outras palavras, é lógico, só para nós entendermos aqui: daí eu topo, eu aposto contigo. Daí eu topo, eu aceito o desafio. Pode tirar tudo de Jó, mas não toque na vida dele. Ei, ouça, neste momento, no mundo espiritual, uma batalha está sendo travada. Neste momento, pastores, no reino espiritual, uma batalha está sendo travada. Só que quem está no centro dela não é mais Jó. Quem está no centro dela é eu e você. E Deus está perguntando: igreja, eu posso confiar em você? Eu posso confiar em você? Igreja, apesar dessa pandemia, apesar dessas crises, apesar das dificuldades, das doenças, coisas que se levantaram nesse tempo, ei igreja, eu ainda posso confiar em você apesar de tudo isso. Quantas vezes nós perguntamos: Deus, onde o Senhor está? Onde o Senhor está na minha luta, nessa minha dificuldade, nessa minha aflição? Mas querido, hoje é Deus que está perguntando para mim e para você: não é onde eu estou, meu filho, mas aonde você está em relação a mim, apesar dessa luta e dessa aflição. Aonde você tem alicerçado a sua vida? Na rocha,
ou na areia? O que você tem construído sobre o alicerce? Ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, palha e feno? O fogo está provando. Nesse tempo Deus está separando os homens dos meninos. Nesse tempo Deus está separando joio de trigo, ainda que não seja um momento escatológico, mas Ele já está mostrando quem é quem. Nesse tempo Deus está mostrando aqueles que perseveram, que são cheios da unção, e aqueles que retrocedem por causa da circunstância. De repente então, Jó começa a receber más notícias. Depois você lê versos 14 a 19. Quem gosta de más notícias? Ninguém. Um mensageiro corre para Jó e fala: Jó, os sabeus, Jó, eles vieram e eles levaram todos os bois, levaram todos os jumentos, mataram os seus servos, mataram as suas servas, só eu sobrei para te trazer a notícia. Falava esse, ainda veio outro correndo: Jó, Jó, caiu fogo do céu, queimou todas as ovelhas, morreram todos os seus servos, morreram todas as suas servas, só eu sobrei para te trazer notícia. Falava ele, ainda veio outro gritando: Jó, você não sabe o que aconteceu, uma grande tragédia, os caldeus vieram em 3 bandos, levaram todos os seus camelos, mataram os seus servos, mataram as suas servas, só eu sobrei para te trazer a notícia. Falava ele ainda, veio outro correndo desesperado: Jó, você não sabe, uma tragédia, os seus filhos estavam reunidos na casa do primogênito, veio um vento dos céus, bateu nos 4 cantos da casa, caiu sobre eles, morreram os seus filhos, morreram as suas filhas, morreram os seus servos, morreram as suas servas, só eu sobrei para te trazer a notícia. Verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: no saí do ventre da minha mãe, não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ei, permita-me viajar um pouco aqui, permita-me pensar nessa primeira fase da batalha. É como se Deus olhasse para o diabo. Vou fazer uma representação aqui: eu sou Deus e você é o diabo. É como se Deus olhasse para o diabo, está quebrado em nome de Jesus, viesse até ele, colocasse o dedo no focinho dele: não te falei? É só uma encenação, tá? Não te falei? Agora pense comigo o contrário. Se ao invés de rasgar o manto da adoração, ele tivesse rasgado o manto da rebeldia. Se ao invés de adorar, ele tivesse reclamado, criticado, lamuriado, atribuído a Deus alguma falta, quem é que ia colocar o dedo no nariz de quem? Deus ainda pode confiar em você? Ei, será que Deus pode confiar em nós? Lembrando que havia uma batalha no reino espiritual que Jó desconhecia. Hoje existe uma batalha no reino espiritual que nós conhecemos. Ou será que nós somos aquele povo que só murmura e reclama? Será que Deus pode confiar em nós, queridos? Será que Deus pode confiar em você? E o diabo não sossega, ele sempre vai tentar de novo. Com Jesus foi assim. Ele tentou 3 vezes, mas Jesus venceu as 3 vezes. Então o diabo fala: ah, mas Deus, eu descobri. Ah, Deus, mas eu sei o que é. A fidelidade de Jó não está nos bens dele, mas na saúde. A saúde desse cara é intocável, hein? Incrível. Ninguém sabe que doença era aquela. De longe cheirava mal, podridão, cheirava uma carne, uma chaga maligna, carne podre. E Jó então usava cacos de telha para coçar as suas feridas. E como não bastasse isso, a dor física era terrível. A sua mulher e seus amigos o ferem emocionalmente. A dor física era muito grande, a dor emocional era maior ainda.
A mulher: você está maluco, cara, amaldiçoa esse Deus e morre. Os amigos: pode olhar aí, tem pecado, hein? Sabe o que Jó fez? Jó diz assim, Jó 19:25: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. A dor física era muito grande, a dor emocional era maior, e ele grita: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Ei, o seu Redentor vive, e ele não vai se levantar, porque ele já se levantou sobre a terra, derramou o sangue dele para a remissão dos seus pecados, derramou o sangue dele para a sua salvação, e para que você possa ser suprido em todas as áreas. Eu fico imaginando a risada de Deus na cara do diabo, e eu fico imaginando os olhos de Deus contemplando a nossa igreja nesses dias, e a pergunta dele: eu posso confiar em você? Eu posso confiar em você? Ou será que nós pensamos: sim, Senhor, só pode confiar em mim desde que eu não tenha dor de cabeça, desde que eu não fique gripado, só pode confiar em mim desde que o meu bolso esteja cheio de dinheiro, eu não tenha necessidade, eu possa viajar todo ano, trocar de carro. O Senhor pode confiar em mim desde que eu não tenha que enfrentar dificuldades nem aflições. Ei, ainda que por online, ainda que pela internet, porque não podemos ter culto presencial aqui no estado de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, melhor dizendo, não podemos ter, mas ainda que pela internet, ainda que online, deixa eu te falar, esta é uma reunião dos eleitos de Deus. Deus te escolheu. Fala para você mesmo aí: Deus me escolheu. E a palavra fala que Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem independentemente de circunstâncias. E a palavra fala que o último estágio de Jó foi muito melhor do que o primeiro. E a palavra fala que Deus deu a Jó tudo em dobro o que ele tinha antes. Jó 42:10: mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes ele possuía. Se ele era um homem muito rico, agora ele era bilionário. Deus deu para ele tudo em dobro. Ei, igreja, havia um homem na terra de Uz, havia um homem em Jerusalém. Será que há um homem ou uma mulher em Ribeirão Preto que é íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Sei que temos pandemia, sei que temos tantas circunstâncias difíceis, sei que temos tantos problemas, mas Deus é por nós. Jó não sabia o que acontecia no reino espiritual, mas nós sabemos. Então, analisando a vida de Jó, analisando o testemunho de Jó, eu vi alguns segredos na vida de Jó que o fortaleceu no momento difícil, para que ele pudesse dar um bom testemunho, manter-se reto, manter-se íntegro, manter-se temente a Deus e se desviando de todo o mal. E esses segredos são a chave para que nós possamos ficar firmes nesses dias difíceis que estamos vivendo. Primeiro segredo: nunca se esqueça que você é especial. Repita comigo: eu sou especial para Deus. Creia nisso. Você é um projeto de Deus. Olhe no espelho toda manhã e fala: cara, tu és especial para Deus. Deus te ama. O diabo não quer que saibamos quem nós somos em Cristo Jesus. As pessoas dizem: eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Há poder no sangue de Jesus. Temos que saber quem somos em Deus. Você é um projeto de Deus, você é especial para Deus. Deus é contigo. Jó sabia disso: porque eu sei que o meu Redentor vive, ele se levantará sobre a terra. Eu quero citar 4 coisas dentro desse tópico. Cada uma dessas coisas que eu vou citar seria uma ministração. Nós temos que saber qual é a nossa origem, nós temos que saber qual é a nossa identidade, nós temos que saber qual é a nossa missão, e nós temos que saber qual é o nosso destino. Seria uma ministração cada um desses tópicos, mas assim, em linhas gerais. Você tem uma origem. Você não nasceu porque o seu pai e sua mãe quis. Ainda que eles quisessem, ainda que eles te planejaram, você nasceu primeiro no coração de Deus, e isso mostra que você é especial. Jeremias 1:5: antes de formá-lo no ventre materno eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Antes de você nascer, Deus te escolheu e designou você para uma missão.
Salmo 139:16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ei, a sua origem, o coração do Pai, identidade. Você não é mais um cidadão, uma criatura, agora você é filho. Em Cristo você tem uma nova identidade, uma identidade celestial, você tem um DNA celestial, você tem uma nova natureza. Em Cristo você nasceu de novo, você deixou de ser criatura para ser filho de Deus. João 1,12: mas a todos quantos o receberam, receberam quem? A Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Todos aqueles que entregaram a vida a Jesus, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você saiu do rol de criaturas e entrou no rol da família de Deus. Missão, podemos dizer em linhas gerais que é o seu chamado, aquilo que você foi chamado para fazer, o propósito de Deus na sua vida. Deus te chamou para algo. Marcos 16:15: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que criatura? Porque ainda não eram filhos de Deus, mas conforme você vai pregando o evangelho, as pessoas vão recebendo Jesus e vão deixando de ser criaturas para se tornarem filhos de Deus. Pregai o evangelho. Então uns foram chamados para pastor, outros para profetas, outros para evangelistas, mestres, apóstolos, outros para louvar, outros para interceder, outros para socorros, governo, outro para servir a igreja como diácono, presbítero. Cada um foi chamado numa área. Há uma missão sobre ti, e para isso nós precisamos conhecer a palavra, estar com fogo aceso. Lembra de Jeremias: existe um fogo cerrado no meu peito, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, um chamado, um propósito. Deixa eu te falar, a sua alegria, a sua cura, a sua unção, o poder de Deus na sua vida e a provisão para a sua vida está dentro do propósito. Quando você entra no propósito, todas essas coisas vêm sobre ti. Destino, a salvação, a vida eterna, estaremos com Ele por toda a eternidade. É o seu destino, você é peregrino aqui, o seu destino é o céu. 1 Tessalonicenses 4,17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui está o seu destino, estar para sempre com o Senhor. João 3,16 nós conhecemos de cor e salteado, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Destino, salvação e não a perdição. Isso mostra o tanto quanto você é especial. Segundo, a decisão de Jó: vou ser fiel. A decisão: vou ser fiel. Pessoas reclamam de fraqueza, cansaço, desânimo, reclamam disso, daquilo, enquanto Deus espera de nós somente uma decisão: seja fiel. Seja fiel. Não pecar, uma decisão de fidelidade. Permanecer na presença do Senhor, uma decisão de fidelidade. Servir no que foi chamado, uma decisão de fidelidade. Onde nós estamos nos momentos difíceis, somos fiéis. Ei, deixa eu te dizer, com dinheiro ou sem dinheiro, Jó era fiel. Com saúde ou sem saúde, Jó era fiel. Com bens ou sem bens, Jó era fiel. Com mulher ou sem mulher, Jó era fiel. Com filhos ou sem filhos, Jó era fiel. É fácil declarar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas nós temos que aprender a dizer também: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Eu não vou temer mal algum, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele se levantou sobre a terra e Ele está comigo. A mulher de Jó perguntou a ele: cara, você ainda vai ser fiel? Ei, querida, fidelidade não é questão de circunstância, fidelidade é questão de decisão. Serei fiel é uma decisão. Lembra de Paulo e Silas? Fizeram bem a uma mulher, libertando ela. Colocaram eles então numa praça pública, tiraram a roupa deles, espancaram eles, mandaram eles para um lugar
pior lugar da prisão, amarraram eles no tronco. Então eu fico imaginando aqueles dois, o que nós vamos fazer agora? Vamos cantar um hino de adoração ao Senhor. E começaram a adorar a Deus. E quando adoraram, os grilhões se quebraram. O Senhor hoje está falando comigo, com você. Posso confiar em você? Terceiro segredo de Jó: nunca se influenciar pelos fracassados, medrosos e pessimistas. Nunca se influencie pelos fracassados, medrosos e pessimistas. Às vezes o dilema, o problema não somos nós, mas certos pessimistas, fofoqueiros, críticos que se aproximam de nós. Jó não se contaminou, não se contagiou, nem com a mulher e nem com os seus amigos que estavam fora da visão de Deus. Às vezes você tem um sonho, um projeto, você conta para a pessoa errada, a pessoa começa a fazer piadinha, começa a criticar, você vai preso. Se eu for preso, então leva para mim lá um lanchinho. Sabe, às vezes você tem um sonho no ministério, você fala: o quê? Você, pastor? Quando eu fui chamado ao ministério, começamos o nosso ministério, a Maria, o Antônio, a Cláudia, o Valdemir vão lembrar disso, a minha esposa. Um pastor falou que nós não duraríamos nem 2 anos. Já passou muitas vezes os 2 anos. Se eu fosse dar ouvido aos fracassados e pessimistas, nós não estaríamos aqui hoje. Um exemplo disso, Davi. Davi vai levar comida aos irmãos e escuta aquele gigante se levantando contra o povo de Deus, na verdade se levantando contra o próprio Deus. Então Davi fala para Saul: eu vou lá, cara. Saul falou: mas você é um menino. Deixa eu te falar uma coisa, rei. Lá no campo eu matei leão e urso. Isso foi só um treinamento. O Senhor me entregou um leão e urso. Agora o Senhor vai me entregar esse gigante. Então Saul falou assim: então pega aqui a minha armadura. E Davi falou assim: olha, de fracassado, medroso e pessimista eu não quero nem a roupa. Deixa que eu vou com o meu estilinguinho mesmo. Deixa que eu vou com o meu estilinguinho mesmo. Sabe, nós temos que propor no nosso coração não se contaminar com esses caras. Deixa as pessoas dizer o que quiser. Continue orando, continue buscando, continue servindo, continue sendo fiel. Porque, olha, eu não vou me contaminar com quem diz que está bem, mas na verdade está muito pior do que eu. A Bíblia diz assim, olha, 1 Coríntios 2, 14 a 16: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se discerne espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós porém temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de quem? De Cristo. Então nós olhamos como Cristo, nós temos a visão de Cristo, nós pensamos como Cristo. Se nós pensamos como Cristo e temos a mente de Cristo, nós discernimos todas as coisas espiritualmente. Então não somos influenciados por fracassados, medrosos e pessimistas. Quarto, a visão de Deus. Jó tinha uma visão de Deus. O diabo quer que nós sejamos destruídos, olhando para baixo, mas nós temos que ter uma visão de vencedor. Nós podemos sim, pode ter lutas, pode ter dificuldades, aflições sim, mas em tudo isso somos mais do que vencedores. Outro dia a Marisa ministrando aqui, ela citou isso. Existe no mundo 2 grupos de pessoas: aqueles que são vencedores e aqueles que são perdedores. Os vencedores lutaram e venceram, os perdedores lutaram e foram derrotados, perderam. Mas nós somos o terceiro grupo, mais do que vencedores, mais que vencedores. Ou seja, antes de entrar na luta nós já sabemos o resultado, não tem chance de derrota. As pessoas naquela fila de medrosos, sem a visão de Deus, falavam: olha o tamanho daquele gigante, olha o tamanho daquele gigante, que corpão, que bração, que pernão. Davi olhou e falou: mas que testão, essa eu não erro.
que textão, esta eu não erro. Paulo disse assim, Atos 26:19, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ei, nós temos uma visão, estamos em busca dela. Existe um processo, existem lutas, e nós vamos vencendo, mas nossos olhos estão na visão, e não está no que diz os fracassados, medrosos e pessimistas. Nossos olhos estão na visão, daquilo que nós temos como visão. Estamos focados naquilo, não estamos olhando para baixo como derrotados. A quinta coisa que eu vejo na vida de Jó, que faz dele um vencedor, é a adoração. Adoração. Adoração é mais do que um momento, é um estado de comunhão com Deus. Quando nós temos um coração rendido, quebrantado diante do Senhor 24 horas por dia, tudo que fazemos como se fosse para Ele, debaixo do seu temor, debaixo do seu amor. João 4:23 e 24, se eu não estiver enganado, fala que o Senhor, o Pai, Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Espírito, nascido de novo. Nosso espírito foi vivificado quando entregamos a vida a Jesus, quando nascemos de novo. E em verdade, aqui está falando de sinceridade, mas também na sua palavra, como com sinceridade andamos, vivendo e praticando a sua palavra. Adorar em espírito não é fazer o que eu quero, não é fazer o que eu imagino, não é fazer o que sacia o meu ego, não é fazer aquilo com a minha própria força, é quando eu nego a mim mesmo, é quando eu me esvazio de mim mesmo para adorar o Rei. Eu já citei isso aqui tantas vezes, vou citar de novo. Cântico dos Cânticos 4:6. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra, o outeiro do incenso. Monte da mirra não existe, nunca existiu. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, o que a Sulamita está falando aqui? Ela está falando assim: todos os dias, antes que cesse as 24 horas, antes que o dia termine, eu irei ao monte da mirra. Mirra em Cântico dos Cânticos representa a morte, e eu já ministrei sobre isso, não vou entrar por aqui agora. Então ela estava falando, todos os dias, antes que cesse o dia, todos os dias, eu morro para mim mesmo, eu esvazio de mim mesmo, eu nego a mim mesmo, e para ir ao outeiro do incenso. Outeiro do incenso, os pequenos montes onde queimavam os incensos de adoração. O que a Sulamita está falando? Todos os dias, antes que acabe o dia, antes que cesse as 24 horas, eu me esvazio de mim mesmo, eu nego a mim mesmo para adorar o Rei, para adorar a majestade dele. Sabe o que Jesus disse? Lucas 9:23, dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome sua cruz, lugar de morte, e siga-me. Uau! Adoração em espírito e verdade. Quer seguir? Esvazie de si mesmo, esvazie do seu ego, do seu orgulho, daquilo que você acha. Deixe de lado suas justificativas. Quem justifica não quer mudança. Pessoas começam a justificar os seus fracassos, os seus erros, os seus pecados, a sua falta de fé, a sua incredulidade, os seus temores. Pessoas que começam a justificar e não querem mudança. Para de justificar e mude. Então negue-se a si mesmo todos os dias e adore o Rei. Concluindo, se a equipe de louvor quiser ir subindo devagar, nesses dias estamos diante de muitas dificuldades. Mas mesmo diante dessas dificuldades, a pergunta de Deus hoje é: Deus pode, a pergunta de Deus é: eu posso confiar em você? Deus pode confiar em você? Muitos só querem receber nos dias de hoje. Muitos só querem pedir: me dá, me faz, abre porta, faz isso, faz aquilo. Ei, lembre-se, na sua missão, no seu propósito está a sua alegria,
está a sua provisão, está a sua unção, está o poder, está a provisão para tudo que você precisa, está dentro a provisão está dentro do propósito. Hoje muitos me faz, mas existe uma grande expectativa no coração de Deus, aquilo que nós podemos dar a Ele, nós podemos fazer pelo reino, nós podemos fazer para cumprir o propósito dEle em nossas vidas. Nós falamos, Deus é fiel, e é mesmo, Deus é fiel, e é mesmo, e nós somos fiéis à sua palavra, somos fiéis à presença do Espírito Santo em nós, somos fiéis ao cônjuge, aos filhos, somos fiéis no trabalho, somos fiéis à igreja, nas contribuições, somos fiéis à liderança, aos pastores, somos fiéis ao nosso chamado, somos fiéis em participar dos cultos, ainda que online, somos fiéis em buscar o Senhor e todos os dias investir tempo em sua presença. Ei, igreja, há uma batalha no reino espiritual, e quem está no centro dela hoje não é mais Jó, mas é eu e você. A diferença é que Jó não sabia o que acontece, mas eu e você, nós sabemos. E que resposta temos dado? Que resposta daremos a partir de hoje? Deus pode confiar em você. Deus pode confiar em você em parar de murmurar, reclamar, lamuriar, e se levantar como um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, e começar a profetizar sobre esse vale de ossos secos. Deus pode confiar em você, em pregar o Evangelho, em anunciar o ano aceitável do Senhor, em orar pelos enfermos. Pastor, eu ainda não sei. Começa a divulgar nossos cultos, começa a pregar, falar da igreja. Estamos aqui para atender as pessoas. Deus pode confiar em você, Deus pode confiar na sua fidelidade, Deus pode confiar na sua oração, na sua intercessão. Ei, que resposta nós temos dado? Às vezes me pego pensando na igreja primitiva, o que esses caras tinham, sabe? Nero, ele acendia as ruas de Roma, queimando cristãos. Ele amarrava cristãos em um poste alto, derramava óleo sobre esses cristãos e colocava fogo. Nem diante da morte eles retrocederam. Nero entregava cristãos para leões comer, e eles morriam cantando. Nem diante da morte eles retrocederam. Quando eu olho para a igreja primitiva, meu Deus, meu Deus, meu Deus, como que eles conseguiam romper em meio a tanta dificuldade e atrair um avivamento? O que eles tinham diferente de nós? Absolutamente nada. Eles tinham a palavra. Talvez o Velho Testamento, o Novo talvez estava sendo dito um para o outro, e eles tinham o Espírito Santo. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo. A nossa diferença para a igreja primitiva é o que eles fizeram com a palavra, é o que eles fizeram com o Espírito Santo, com aquilo que eu e você temos falado, feito da palavra e do Espírito Santo. Aquele povo decidiu revolucionar o mundo. Um exemplo disso, Maria, Paulo e Silas foram a Tessalônica, e eles foram lá para pregar o Evangelho, anunciar Jesus. Então eles causaram pânico, pavor, inveja aos religiosos, e os religiosos disseram assim, Atos 17:6, porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, alvoroçar, revolucionar, transformar, transtornar. Eles estavam revolucionando o mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, você que está nos assistindo, Deus te chamou para revolucionar este mundo. Eu não estou falando de uma revolução armada com armas de fogo. Eu estou falando de uma revolução armada com armas espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Armas espirituais, a palavra, a nossa oração, a nossa fé. Ei, profetiza,
Sua família está em aperto, profetiza, ore, não murmure, não reclame, não xingue ninguém, não fale contra ninguém, abençoe as pessoas, e declare o que você crê com o seu coração, declare com os seus lábios a palavra que Deus liberou para você. E se não der certo agora, não importa, Deus vai guardar, Deus vai mudar, Deus vai abençoar, e depois então vai vir o dobro, como foi com a vida de Jó. Às vezes nós temos perdas, às vezes nós sofremos consequências. Mantenha-se firme, sabe por quê? Porque Deus é contigo, você é especial, apenas adore ao Senhor. Deus te chamou para revolucionar este mundo. Ei, eu quero dizer algo para ti. Uma unção está invadindo a sua casa. Você usufrui aquilo que você reconhece, você usufrui aquilo que você honra. Há uma unção agora neste lugar, de ousadia. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas de intrepidez, de ousadia, de poder. Há uma unção neste momento. Eu quero orar por você. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas isso tudo pode ser mudado com uma pergunta, que você possa responder de forma correta. Deus pode confiar em você. Neste momento existe uma batalha no reino espiritual. Quem está no centro dela não é mais Jó, não é Paulo, não é Silas, não é Davi. Quem está no centro dela, eu e você. Será que Deus pode confiar em nós? Pode confiar em nós? Aleluia. Quero orar por você. Eu não sei se a Jennifer está assistindo. Que horas são em Londres agora? 4 ou 5 horas adiante. O Senhor está visitando você, Jennifer. Eu sei que você está em Londres. O Senhor está guardando você. O Senhor está guardando você na Europa. Deus é contigo. Não desiste, não desanime. Deus está fortalecendo a sua alma neste momento. Existem pessoas com o coração apertado. Deus vai trazer refrigério. Levanta-se como um homem de Deus, levanta-se como uma mulher de Deus e profetiza. Ei, Deus pode confiar em você. Começa a falar do Evangelho. Quando você começa a pregar o Evangelho, servir o Evangelho, investir no Evangelho, tudo aquilo que você faz, você vai colher. Lança o teu pão sobre as águas, alimento, pregação, as finanças para essa pregação. Começa a lançar os seus pães sobre as águas, porque com o mesmo cuidado que você tem com os filhos de alguém, Deus terá com os teus filhos. Será que Deus pode confiar em você? Tudo aquilo que semearmos nós vamos colher. Por isso que ele fala: depois de muitos dias colherás. Deus vai guardar os seus filhos. Não se preocupe com eles, apenas interceda, apenas profetiza. Deus vai guardar as suas finanças. Apenas entre na visão, apenas entenda o propósito. Aqui está a provisão. Deus está mudando a sorte de pessoas agora. Há uma presença de Deus, há tanto poder de Deus aqui agora. Agora era o momento que eu ia pedir para todo mundo ficar em pé, vir aqui, liberar uma unção. Ia ver um caindo, outro rolando, outro pulando. Sabe por quê? Porque há poder de Deus neste lugar. E esse poder pode sair daqui e tocar a sua vida onde você estiver. Mas Deus pode confiar em você. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por este irmão, essa irmã, por esta família. Eu oro por todos aqueles que estão nos assistindo, e todas as amarras de Satanás caia por terra. Olhos, que removam-se as travas agora, que seja liberado o canal do entendimento, da sabedoria, do conhecimento, que o Senhor toque agora, Senhor, que o Senhor abre a visão, que o Senhor abre as portas, que o Senhor traga uma unção que quebre os grilhões, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toque-os, toque-os. Eu não sei quais são as aflições, mas eu oro para que o Senhor traga um refrigério à alma neste momento. Traga paz. Toque essas pessoas, renove as forças dessas pessoas.
Que a presença do Senhor venha sobre ti, fortaleça você emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Que as bênçãos do Senhor te persiga e te alcance. Ei, Deus te levantou para ser cabeça, não cauda. Receba uma nova unção agora. Toque-os, Deus, toque-os, Deus, toque-os com uma unção renovadora, restauradora. Toque-os, opere milagres agora. Ei, seja curado em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. Dores, solta os corpos agora, em nome de Jesus Cristo. Encha-os com paz, toque a alma abatida, ferida, com cura e paz. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus pode confiar em você. Tenha uma semana de vitória. Que a bênção do Senhor, a paz do Senhor seja sobre ti, sobre sua casa, sobre sua família. Não vá embora, não desligue ainda. Vamos encerrar com um cântico. Adore o Senhor com esse cântico. E no final, a Priscila ora encerrando. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. A Letícia. Eu conheci ela agora. Há tantos anos eu errei o nome. Que Deus os abençoe. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Diga Jó. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória,
Ele merece toda a glória. A Ele a glória. Toda a glória a Ele, para sempre, para todo sempre. Então diga amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e todo louvor para todo sempre, para todo sempre, em nome de Jesus. Honra, glória e louvor. Amém.